patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho, eu dou. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia, essa promiscuidade nós no Brasil inteiro. Muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é hora de pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você Aproveite. gosta. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Um ano de governo Bolsonaro, 2019 chegando ao fim, a gente vai fazer um balanço desse primeiro ano da gestão Bolsonaro, primeiro ano de um presidente eleito após um grande ciclo de PT no poder, e vamos fazer um balanço sobre o que isso significa. A gente vai dividir essa análise em duas partes. Na primeira parte, que é o programa de hoje, nós vamos conversar sobre os aspectos políticos, o que é que representa o governo Bolsonaro e como ele se relaciona com a sociedade, com o mundo. E amanhã a gente continua analisando o governo Bolsonaro do ponto de vista da política pública. Então, o que concretamente está ou não andando em termos de agenda para a mudança das políticas públicas de Estado no país. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e nessa análise estarei acompanhado por Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Tudo bem, Paulo? Olá, gente, tudo bem? E por Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, Mano. Olá, todo mundo. Qual o balanço que vocês fazem? Se fosse dizer em uma palavra o que significa o primeiro ano de governo Bolsonaro, qual seria essa palavra? Doideira. Confronto. Muito confronto. Vocês acham que o Bolsonaro utiliza o caos, a doideira, o confronto como um método de governo, como um método político? Eu acho que nesse ponto a gente já não sabe mais dizer se é estratégia ou se é loucura. Eu acho que tem a questão política, que me parece desorganização clara e simples, a questão da estrutura organizacional na maioria dos ministérios parece doideira com uma tentativa de estratégia, e aí eu acho que só ali no Ministério das Relações Exteriores a loucura é realmente proposital. O caos é proposital, segue uma linha com paralelos em outros países e demonstra uma tentativa dos estrategistas que, por mais doidos e lunáticos que possam nos parecer, eles estão tentando sinalizar alguma coisa para alguém. Mas indicar o filho, querer indicar o filho como embaixador dos Estados Unidos porque frita hambúrguer e depois levar como resposta do governo Trump um aumento das tarifas de aço, é estratégico de alguma forma? Não, mas eles estão claro doidos, que não. né? Mas assim, primeiro, a gente não pode superestimar a capacidade de coordenação, primeiro de qualquer governo e segundo desse governo em específico, né? Governos são difíceis de serem coordenados por natureza. Esse é um governo que é uma coxa de retalhos, né? Ele é um governo que tem o núcleo olavista, o núcleo mais racional do Ministério da Economia, o núcleo agro, o núcleo semifisiológico dos ministérios que ficaram ali na mão dos partidos. Coordenar isso tudo é super difícil, ainda mais quando você tem a família. Aí tem a família. É o primeiro governo onde você tem a família como um player importante nas estratégias políticas. Você tem um filho de articulação, um filho de enlouquecimento coletivo, talvez, né, e um filho de ideologia. E o filho de ideologia,
que é o Eduardo Bolsonaro, ele cada vez mais tem um papel preponderante no tom do governo. Porque um é maluco demais, o outro está sob tiro demais com ameaça de corrupção, sobrou um ali, que é o que é um pouco a média dos outros dois. Não tem Claro que você olha o presidente, você não vê nele a capacidade de ser um pensador de um governo. Né? Ele é muito mais um lastro ali de determinados valores. É o cara que fala que ministro que sai da linha vai pro pau de arara, que tem mesmo que recompensar o filho. E o que acontece é que ele já faz isso há tanto tempo, desde antes de ser pré-candidato, que não é o tipo de coisa que o eleitorado dele está preocupado. Ele está sinalizando para um núcleo duro, que vai ali de 10% a 30% do eleitorado no máximo, mas que é muito capaz de colocar ele no segundo turno e de reeleger ele com relativa facilidade se a economia melhorar. Esse é um aspecto que eu acho que vale um aprofundamento um pouco porque a gente fala muito, como liberais, da importância da construção diária das instituições. As instituições são frágeis, a democracia é uma flor que a gente tem que regar todos os dias. E quando a gente olha num olhar mais histórico, pensando até desde o surgimento do liberalismo, parece que a humanidade tem uma tendência à tribalização, e essa tribalização é exposta com famílias que têm poder, com o exercício de um poder sagrado, divino, a evocação de Deus. Até que ponto esse familismo que agora é praticamente institucionalizado no Brasil, qual o tamanho do dano que isso causa para as instituições brasileiras enfim, como a gente pode lidar com isso para que isso não signifique um retrocesso tão profundo? Eu vejo que é uma contradição inerente à democracia que visa distribuir o poder de forma mais ou menos equânime na sociedade, mas ao mesmo tempo o processo democrático acaba levando para um tipo de competição de personalidades, você precisa do líder político quase sempre, né? Principalmente na segunda metade do século XX, a gente vê a deterioração dos partidos e o foco cada vez mais acentuado na personalidade do líder político e o uso da televisão, o uso das propagandas políticas cada vez mais focando no indivíduo, no líder, na sua capacidade de liderança, nos seus valores individuais. É um fenômeno que tem se repetido, é um fenômeno tipicamente americano e francês, que tem campanhas presidenciais com muita importância relativamente às outras campanhas, mas é um processo que nos últimos 20 anos, 30 anos, vem se repetindo até, por exemplo, em países parlamentaristas como a Grã-Bretanha e a Alemanha. Você tem os partidos passando um pouco mais para o background e você trabalha, então, a personalidade do líder. E aí você vai de Margaret Thatcher e Tony Blair a Angela Merkel, a Helmut Kohl e a Gerhard Schröder. E é uma característica um tanto contraditória da democracia, e a gente está chegando num ponto que as mídias sociais individualizadas são cada vez mais importantes, a vida do político. Então eu acho que a gente vai ter que conviver para sempre. A gente é um pró e contra da democracia. A gente dá mais poder ao povo, mas o povo, com o tempo escasso, acaba... E a gente tem uma tendência natural de se identificar muito mais com pessoas do que com ideias ou com instituições como partidos políticos. Eu acho que é razoavelmente natural que a gente espere que esse fenômeno aconteça. O que a gente precisa aí, nesse caso, é um fortalecimento institucional das regras do jogo, né? A gente tem medidas que diminuam a possibilidade de acontecer esse familismo em democracias um pouco menos maduras. É claro que esse fenômeno é ainda mais presente. Nessa semana eu conversava com um jornalista sobre renovação política e eu dizia que os movimentos políticos são uma das primeiras tentativas de se renovar a política de fora para dentro. O que a gente tem de juventude na política hoje geralmente são filhos de políticos mais velhos. É um desafio institucional que os países democráticos vão ter que se debruçar sobre ele. Veja, nos Estados Unidos, a gente teve nas últimas eleições a candidata à presidência pelo Partido Democrata
era a ex-primeira-dama do presidente do Bill Clinton, que foi presidente há 20 anos. Anteriormente, George Bush era o presidente, filho do presidente. Então, o familismo é presente nas democracias de vários lugares. A família Kennedy também. A própria família Kennedy, você tem repetidos casos na Grã-Bretanha, você tem em outros países de filhos de pais políticos, filhos de mães políticas. Argentina. A própria Argentina, você tem a esposa, No Brasil nós temos a CM. Não, no Brasil então a gente nem... É que na Argentina você ainda teve presidente passando para mulher que, assim... No Brasil você pode pensar no estado e no partido que eu vou conseguir te indicar. Qual é a família? Antony Garotinho tem 2 filhos deputados federais. A mulher sucedeu ele. A mulher para ele poder ser candidato à presidência. Isso, a mulher o sucedeu no governo do estado. Ele foi candidato à presidência. Hoje tem, mesmo enrolado com a justiça, tem 2 filhos ocupando cadeiras só para ficar no Rio de Janeiro. Jorge Pisciani tinha ele eleito deputado estadual, seu filho eleito deputado estadual também, o filho deputado federal. Então, é um desafio. O que a gente tem agora, que é diferente, por isso que a gente está conversando sobre isso agora, é que nós temos o fenômeno acontecendo na presidência da República. A gente tem o presidente, um filho deputado federal com bastante influência. E um vereador federal. E um vereador federal. O senador, agora Flávio bastante enfraquecido politicamente, fica mais nos bastidores, pouco se vê do Flávio, mas um filho que comanda uma comissão, comandava antes de ser suspenso pelo PSL, uma das comissões mais importantes da Câmara, com bastante influência na Câmara, liderança do PSL, uma das grandes, segunda maior bancada. Então, a gente está vendo isso acontecer no âmbito federal. E a gente, claro, vai ter que confiar cada vez mais nas instituições. O que a gente vê hoje, em várias frentes, é a batalha ali da instituição versus a política, né? Quem tenta segurar a onda ali no Estado de Direito, segurar a onda com as regras do jogo, enquanto a política, em várias frentes, não só do governo Bolsonaro, mas quem está na oposição hoje, quem estava no governo ontem, pressionando para que as instituições se dobrem aos seus desejos políticos imediatos. Eu acho que tem um ponto importante que, assim, para uma determinada elite intelectual, a gente consegue fazer análises institucionais, mas política sempre foi, de certa forma, afeto, né? E é o afeto do cidadão comum com um partido, um projeto, e cada vez mais com uma pessoa. Vários exemplos na campanha do Bolsonaro ilustram isso. Quer dizer, quando ele recebeu aquela facada, pipocaram memes dele abraçado com Jesus Cristo. Esse é o grau de personalização, quase de divindade, que se estabeleceu naquele momento. Acho que hoje isso arrefeceu bastante já, mas enfim, naquele momento em relação ao candidato. Ele era o candidato que vinha para redimir a política brasileira. Acho que as pessoas estão entendendo que não é tanto assim. Não existe uma pessoa que consiga redimir um sistema político. Mas a gente precisa criar formas de representação que deem às pessoas capacidade de se relacionar politicamente e afetivamente com projetos políticos que não sejam tão personalizados. Aí eu concordo com o Magno, a importância dos movimentos, né, a importância das pessoas entenderem espaços políticos como suas próprias comunidades, bairros, outras formas que não os partidos, porque os partidos de fato não cumpriram muito bem essa missão até agora. Fazendo uma pergunta de difícil resposta, porque não é difícil ter um parâmetro objetivo para medir isso, mas passado um ano de governo Bolsonaro, qual vocês acreditam que é o principal afeto que serve de matéria-prima para a política do Bolsonaro? Ordem. Ainda é a ordem, é a escola cívico-militar. Mesmo sendo um governo da doideira. Mas não importa, porque na cabeça das pessoas essa é a doideira necessária para purgar a velha política. Você faz a escola cívico-militar para acabar com a bagunça. Você esculhamba as universidades para acabar com a balbúrdia das universidades. Você não negocia com o Congresso porque você a ideia de negociação já é associada à corrupção na cabeça de muitos do núcleo bolsonarista. O problema é que nenhuma dessas coisas é verdade. Né? Escola cívico-militar não é uma solução escalável, não traz disciplina para o sistema. As universidades públicas, elas não são espaços de balbúrdia, elas são espaços de conhecimento, onde existe ocasionalmente um monte de problemas que tem que ser combatidos, mas você não pode generalizar. Eu acho que essa grande generalização dos problemas é ótimo para simplificar. E aí quando simplifica, você bota lá o coronelzão, o cara que chuta, arrebenta, bota ministro no pau de arara, porque entende-se que é uma forma de resolver isso. As pessoas estão perdendo a fé
na democracia e no diálogo como forma de resolução desses problemas. Como elas não veem como fazer isso, vamos entregar para aquele cara que pelo menos ele não é desonesto, pelo menos... Enfim, Eu acho que é o antipetismo. O antipetismo materializado, que materializa um sentimento reacionário. Esquerda, eu acho que o PT é só um símbolo, por boas razões é o símbolo, mas é o símbolo de tudo que o brasileiro médio acha que está errado. E o antipetismo, com todos os seus méritos, eu não sou contra o antipetismo de forma alguma. Eu acho que o PT é uma força nefasta na política brasileira mesmo. Mas é uma força simplificadora, porque você atribui... Quando você atribui todos os males a uma única fonte, necessariamente tudo que é contrário àquela força passa a representar o oposto daquela força. E, na verdade, as duas formas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Você pode ter a bagunça, a corrupção e a balbúrdia de um lado, e você pode ter a bagunça, a corrupção e a balbúrdia de outro. Você pode ter os esquemas de um lado, né? Um esquema não necessariamente viabiliza o outro, como a gente já aprendeu no Petrolão e no Mensalão, por exemplo, onde esquerda e direita foram sócios, mesmo que não sócios igualmente majoritários, mas foram sócios. O dinheiro que pipocava para o PT também pipocava para o PSDB. O problema é que a gente acreditou na simplificação, talvez forma mais eficiente para se comunicar com a maioria dos brasileiros e vencer uma campanha presidencial seja realmente simplificar ao máximo sua mensagem, e Bolsonaro, por suas próprias limitações intelectuais, só consegue se comunicar de forma muito simples, e no final das contas essa foi a sua principal virtude. Simplificou ao máximo a mensagem, para as pessoas aquilo soou verdadeiro, e agora a gente está parado num governo que não é necessariamente organizado, que não é necessariamente honesto, que não é necessariamente planejado para levar o Brasil para outro patamar em várias áreas, mas que não é o governo da Dilma ou do Lula ou do PT, então as pessoas votaram nele. Quanto tempo essa narrativa vai durar é difícil se ver, né? É difícil saber. A gente vai ver, por exemplo, se a economia mantém o viés de recuperação ou não, e se a popularidade do presidente e seu governo mantém também o viés de recuperação que apareceu no último mês ou não. Caso não apareça, eu não sei a que mais o Bolsonaro vai recorrer, porque a narrativa de resistência à esquerda, de se não der certo comigo, o PT volta, não me parece ser uma estratégia viável para 4 anos de governo. Acho que tem um ponto importante só para comentar em cima da tua última fala, na última pesquisa, a popularidade do presidente deu sinais de recuperação, porém muito estratificada, quer dizer, um grande crescimento para quem ganha de 5 salários mínimos para cima, e uma acentuada queda nas camadas mais pobres também, o que acentua esse clima de polarização. Quer dizer, os pobres não estão olhando a solução no governo Bolsonaro. A vida deles continua sem esgoto, sem emprego, violenta, sem recuperação econômica. E tudo muito confuso, né? E tudo muito confuso. O problema para quem aposta na parte de cima da estratificação é que os ricos no Brasil elegem, no máximo, alguns deputados federais ali e já era, né? Não... Falando em deputados federais, no início do governo, o ministro Paulo Guedes repetia muito que tratava-se de um governo que representava uma coalizão entre liberais e conservadores. Ao longo do ano, não durou muitos meses a ligação entre Bolsonaro e PSL, que a gente já conversou bastante ao longo do ano aqui no Livro de Notícia, inclusive. E começou a haver uma espécie de racha também entre o bolsonarismo e o lavajatismo. Como vocês identificam as forças que compõem o governo Bolsonaro e... vamos falar em pratos limpos. Não tem coalizão nenhuma, né? Não tem sustentação no Congresso. Quais são as perspectivas possíveis diante de um governo que criminalizou a articulação política, que brigou e rachou o próprio partido pelo qual foi eleito, que não conseguiu construir uma base parlamentar e que agora deve ter
50 deputados, se muito, fiéis ao projeto. A sorte do governo é que há uma certa, pela primeira vez, desde que eu me lembre, né, desde os anos 90 pelo menos, há pela primeira vez uma coalizão cuja atuação parece estar convencida da necessidade de algumas reformas. Isso tem muito pouco a ver com o governo, tem muito pouco a ver com a iniciativa do Planalto. Há um entendimento no Congresso Nacional, e aí é claro que as reformas que estão passando, o convencimento ali talvez não seja o ponto a reforma que eu acredito ser perfeita, mas há um convencimento, por exemplo, de que a reforma da Previdência era necessária. A reforma da Previdência passou com grande folga, com ajustes aqui e ali. A falência do país é uma coisa que... E a falência... exatamente, As acabou o dinheiro. circunstâncias são mais fortes do que qualquer coisa. Acabou o dinheiro. A gente não tem... parece estar muito claro para uma maioria significativa do Congresso que acabou o dinheiro. Então você tem lá PT, PSOL, PDT, parte do PDT, parte do PSB, PCdoB, apostando na ignorância matemática e no quanto pior, melhor. Mas mesmo que o Planalto tropece nas próprias pernas, mesmo que haja problemas graves de articulação, e todo mundo sabe disso, todo mundo que acompanha o dia a dia sabe disso, e aqui não nos interessa tanto saber quem é o culpado, né? Se há resistência no Legislativo, se estão chantageando o Executivo, mas há um problema claro na articulação, na conversa entre Executivo e Legislativo. Mesmo assim, conseguimos passar reformas importantes, a gente vê legislação importante passando, coisas que ficaram por anos no Congresso Nacional não evoluíam, e quando algumas posições importantes e impopulares chegam, o PSL vota. E é importante que haja... A gente pode discutir aqui se os parlamentares do PSL são doidos ou não, são bons ou ruins, mas hoje a gente o Brasil precisa que haja esses 60 deputados que, quando apareceu lá a possibilidade de cobrança de bagagem nas empresas aéreas de baixo custo, eles foram lá e votaram. Mas não vão votar com o governo no ano que vem. A gente precisa discutir, então... Ano que vem o cenário vai ser outro. A gente precisa discutir se, com o racha da Aliança e PSL, se o PSL, quem fica no PSL, vai continuar votando, se vai vender caro o seu apoio, mas nesse ano foi importante que havia ali uma coalizão toda torta que no voto compareceu. A gente pode discutir se foi a articulação do Palácio Planalto, eu acho pouco provável, ou se foi a articulação do próprio Legislativo, que é muito mais provável. Mas o fato é que a gente conseguiu... E pressão popular, né? O problema é que quando você vai, por exemplo, para a reforma tributária, você tem 3 propostas. Você tem governo, Raul e Baleia, e aí sem articulação... E sem articulação nenhuma delas anda. O governo não conseguia nem decidir qual seria a proposta que ele patrocinaria. A reforma da Previdência é um tema que está sendo discutido há 30 anos. Que o governo passado, o governo Fernando Henrique tentou, o governo Lula fez uma semi-reforma, e no governo passado o Temer tentou, e se não fosse o Joesley com o grampo, possivelmente tinha passado logo depois da reforma trabalhista. Então já tem um acúmulo de pressão política em cima deles. MP do saneamento passou a duras penas, quer dizer, MP, né, teve que voltar para a CPL para passar. Claro, sempre nas costas do Rodrigo Maia. Então assim, é isso, você tem um parlamento que é de inspiração, ou vamos dizer, orientação liberal, de certa forma, que está brigando por protagonismo ali e tentando passar na frente do governo. Enquanto foi MP, o governo não tinha força para tocar todos os MPs. Né? O governo, não ao contrário do que pensam, o governo não foi recordista de MP, mas o governo soltou várias MPs, algumas super importantes, como o redesenho da própria organização do Executivo, que passaram ali a duras penas, algumas não passaram, algumas não chegaram nem... Isso, a própria MP do saneamento quase expirou sem ser ao menos analisada pelo plenário. Então, o governo não tinha força para bancar todas essas MPs, o que mostra
de novo, que há um problema, há sim um problema. E isso num contexto de primeiro ano de mandato, quando tradicionalmente governos têm mais força. Sim, mas o governo não conseguiu potencializar essa força e há um certo clima de... Parece que o governo, como o governo é formado por muita gente que tem pouca experiência na política, é um resultado do espírito da época que a gente vive, né? De uma época de mudança, de renovação, de substituição da política. Criou-se um esquema de governo e de apoiadores de um governo em que a experiência política era um demérito. Então, a gente passou parte do ano vendo pessoas do próprio governo, articuladores políticos do governo, dizendo que não era problema a gente não ter uma articulação forte do Executivo no Congresso, que o Executivo não deveria se articular no Legislativo, porque são poderes independentes, e que não era desejável nem do governo ter uma bancada no Congresso Nacional bem articulada, bem montada. Ora, como a gente pode ver nos últimos meses, qualquer pessoa com um mínimo de vivência na política entende que o custo de aprovação de matérias cai bastante quando você tem uma base articulada. Parece que o governo vem tentando corrigir isso agora, mas a gente precisa ver como isso se desenrolará agora em 2020, quando, como bem lembrou o Gontijo, o PSL vai entrar rachado. Pois é, essa foi nossa análise do balanço político do governo Bolsonaro em 2019. Amanhã a gente analisa a agenda de políticas públicas desse governo. Obrigado, Gontijo, obrigado, Magnus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Obrigado e até amanhã.